O CDS, o LIVRE e o Chega ganharam nestas eleições legislativas. Os outros partidos com representação parlamentar, todos eles foram perdedores. Vamos saber porquê. Sejam bem-vindos a este Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. E peço-lhes para partilharem este programa, subscreverem o canal da Rádio Transforma, ouvirem até ao fim. Sobretudo, subscrevendo o canal da Rádio Transforma, apoiam este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o CDS, efetivamente, foi ganhador nestas eleições. Não tinha representação parlamentar, que perdeu em 2022, e, à custa do apoio da AD, com o PSD, conseguiu essa representação parlamentar. Foi uma recuperação de uma sigla antiga, e essa recuperação resultou para o CDS. O LIVRE viu quadruplicada a sua representação parlamentar. Foi um score notável e isso deve-se em grande parte a Rui Tavares, um homem inteligente, culto e que está a seguir o seu caminho com grande persistência. Auguramos um brilhante caminho para o partido de Rui Tavares. Finalmente, o Chega foi, digamos assim, o grande vencedor destas eleições. É absolutamente inegável e nem sequer queremos demonizar aqueles que votaram no Chega. Votaram, essencialmente, devido a algo de novo na comunicação política. No fundo, aquilo que fez o triunfo do Chega foi a forma como o Chega conseguiu usar as redes sociais. Mas para isso teve meios que lhe foram dados, nomeadamente pelas igrejas neopentecostais, as chamadas igrejas da prosperidade, que deram rios de dinheiro para o Chega, que pôde utilizar imensos meios para conseguir chegar aos jovens que neste momento estão completamente ligados às redes sociais, ao Instagram, ao TikTok, ao Twitter e outras redes sociais muito imediatistas e não consomem a não ser praticamente soundbites. O Chega nisso foi absolutamente ímpar. Os outros partidos perderam. E perderam precisamente porque não usaram nem o saber que soube usar Rui Tavares e que soube usar, do modo geral, o LIVRE, nem usaram a metodologia que usou o Chega no que toca à forma como conseguiu alcançar a juventude. E os outros partidos perderam porque não conseguiram alcançar a juventude. Agora, perguntar-me-ão, mas então o PSD e a AD não ganharam? Não. O PSD, neste momento, tem exatamente os mesmos deputados, 77, do que teve nas legislativas de 2022. Se o objetivo era conseguir até uma maioria parlamentar com a AD, ficou muito longe disso. Por outro lado, a Iniciativa Liberal também pretendeu subir, alcançar 12 deputados. Não conseguiu. Apesar de atingir as camadas novas, com um discurso fácil de baixa dos impostos e com essa ilusão de que a baixa dos impostos iria causar a súbita riqueza dos jovens, conseguiu atrair muitos jovens, mas não foi tão eficiente como o Chega, que utilizou as redes sociais a dirigir-se aos jovens da maneira que os jovens apreendem neste momento. O PS foi o maior derrotado de todos, digamos assim, pelo menos em número de deputados perdidos, passou de 120 para 77, poderá ter mais alguns, mas foi um grande perdedor. E foi um grande perdedor também porque não soube adaptar-se às realidades. As redes sociais novas estão completamente alheias à forma como o PS se dirige ao eleitorado. O PS dirige-se ao eleitorado ainda com comícios, ainda com arruadas, com sessões de esclarecimento, com jantares, isto muito à maneira do século XX.
quando nós vivemos no mundo do Twitter, do Instagram e de outras redes sociais imediatistas. Por outro lado, também teve, a verdade é essa, teve a comunicação social toda e, particularmente, assinalamos a RTP1, que é um canal público, que foi vergonhosamente o maior contributo para a derrota do PS. Estava constantemente a ter comentadores de direita, estava constantemente a chamar a atenção, a fazer reportagens sobre as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde, sobre as dificuldades da habitação, quando nem tudo era mau no Serviço Nacional de Saúde, bem pelo contrário, e na habitação também nem tudo era mau e o PS não tinha grande culpa naquilo que sucedeu na habitação. Tinha alguma culpa, mas nem de longe nem de perto aquilo que as televisões assacaram ao PS. O Bloco de Esquerda perdeu também. Ambicionava aumentar o número de deputados, ficou-se pelo mesmo número de deputados. Também um pouco pelas mesmas razões do PS. Uma campanha eleitoral muito centrada naquilo que se fazia no século XIX. Mas não só. Uma campanha eleitoral e uma ideologia muito voltada para a demonização da iniciativa privada e para o endeusamento daquilo que é público. Ora, as pessoas sabem que a verdade está um pouco no meio. Sabem que o Estado tem de controlar, o Estado tem de ter uma intervenção segura na economia, tem de utilizar os impostos para distribuir riqueza, para catapultar um desenvolvimento económico que permita uma transformação do paradigma económico do país, que quando foi o 25 de Abril vendia essencialmente para o estrangeiro tomate e conservas de peixe, e agora estamos num paradigma completamente diferente e é esse paradigma novo o investir na ciência, o investir na tecnologia, o investir no conhecimento que o país deve seguir e para isso o papel do Estado é essencial porque, como vimos, os privados não é por aí que vão. Não têm tido, em grande parte, não têm tido essa capacidade, salvo raras exceções. Finalmente, o Partido Comunista, o seu aliado, os Verdes, foram os grandes perdedores. Os Verdes não conseguiram entrar para o Parlamento, como almejavam, já tiveram um grupo parlamentar, não têm ninguém no Parlamento, e o Partido Comunista viu a sua representação parlamentar descer de 6 para 4 deputados. Foi uma derrota notável e que se deve também, exatamente, às mesmas razões que levaram a uma derrota dos objetivos do Bloco de Esquerda, mas no caso do Partido Comunista, mais agravadas porque a ligação do Partido Comunista a um discurso político que é muito do século XIX e a uma propaganda política que é muito do século XX, fez com que o Partido Comunista caísse como caiu. O país foi, de certo modo, injusto para o Partido Comunista. Particularmente o Alentejo foi injusto para o Partido Comunista. O Partido Comunista foi o grande defensor dos trabalhadores do campo no Alentejo e viu o seu deputado em Beja sair para o Chega. O Partido Comunista está habituado a dizer que a culpa é sempre dos outros. No fundo, não consegue fazer uma autocrítica, que é aquilo que o Partido Comunista diz que é muito importante. Mas não faz autocrítica, centra sempre nos outros a culpa dos seus desastres. Se continuar assim, irá continuar a baixar a sua representação e, provavelmente, como outros partidos comunistas pelo resto da Europa, irá perder qualquer significado dentro do panorama político português. Pode ter algum significado a nível sindical, mas a nível político não o manterá. E é pena, porque o Partido Comunista, a verdade é que já não é o Partido Comunista do princípio do século XX. Já não tem nada a ver com o Partido Comunista stalinista que existiu no século XX. O Partido Comunista mudou,
Mas precisa de mudar mais. E precisa de fazer entender essa mudança aos portugueses. Esperamos que o consiga. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, subscrevam o canal da Rádio Transforma. Subscrevendo o canal da Rádio Transforma, apoiam este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.